Fala pessoal, estamos começando aqui mais um OneCast. Graças a Deus, que alegria poder ter você aqui com a gente. E esse daqui é o programa que a gente faz para poder te ajudar a crescer. A gente está formando um colegiado de testemunhas de Jesus que compreende seu papel no reino de Deus, que estão fluindo nos seus dons espirituais, querem fazer diferença nessa terra. E a gente está aqui para crescer junto. Então, vamos começar mais um programa. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui o pastor Eli Maga. Pastor, obrigado, né? Obrigado você pelo convite, oportunidade aí e bênção poder estar aqui com vocês. É muito bom te ter aqui, né? Eu tenho um carinho muito grande por você. Tive a oportunidade... E eu por você. Por você, pelo Eridan, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho, né, que o pastor está realizando, né? Em tantos lugares lindos, né? A gente vai falar bastante sobre isso, né? Mas a gente está muito feliz de te receber aqui e eu queria, né, melhor do que eu te apresentar, que você falasse um pouquinho de você, pastor, né? Sobre a sua vida, sobre, né, sua formação e como que o tema que a gente vai abordar hoje aqui, que é missões, né? E o nosso papel na missão de hoje, a tarefa inacabada, né? Como que missões surgiu na tua vida, na tua caminhada e na tua história, você liderando uma organização missionária hoje, começando do zero, né? Quero que você conte pra gente aí. Ah, legal, obrigado pela oportunidade. Bom, missões está na minha vida desde que eu nasci, porque eu nasci no seminário, né? Meu pai estava fazendo seminário, a minha mãe também. Eles se casaram e eu nasci lá no último ano do seminário. E eles, logo depois, vieram para o Paraná como missionários. Uhum. Então, eu cresci num contexto de missões, de plantação de igreja. Meus pais evangelizando, discipulando. Eles eram do Rio, pastor? Isso, no Rio de Janeiro. Uhum. Então, vieram como missionários. Da Junta de Missões Nacionais. Olha, que legal. Foram para Marialva, né, perto de Maringá, depois foram para Foz do Iguaçu, trabalharam em vários contextos e aí foi assim que eu, né, cresci nesse contexto. O meu chamado missionário mesmo foi aos 17 anos, meio a um tempo assim de turbulência, eu até falei isso em outras ocasiões, né, no meu envolvimento que eu tive na época com a realidade, eu desviei um pouquinho, né? Me envolvi um pouco no mundo hacker e ali Deus me trouxe de volta, né? Para caminhar com Ele e nesse retorno Deus já me trouxe esse chamado missionário para me dedicar a missões e focar nisso. Eu me lembro muito bem que já nessa época eu tinha muito forte de fazer aquilo que ninguém estava fazendo. De ir aonde ninguém estava indo, né? Então, trabalhar nesses lugares onde não existe trabalho. E, na época, eu não entendia muito direito o que era isso, né? Mas, com o tempo, eu fui entendendo, fui aprendendo. Então, depois, eu fui fazer faculdade, fui fazer seminário. Na época do seminário, eu comecei um projeto de plantação de igrejas junto com alguns seminaristas. Que legal. Nisso eu vim depois trabalhar aqui na PIB, né? Fui um dos pastores aqui na área de missões e nesse processo de estar trabalhando em missões, trabalhando na igreja com uma série de ministérios também, eu senti no coração de começar a fazer alguns trabalhos lá na Índia. Ah, que legal. E foi nesse trabalho que começou na Índia que Deus começou a angustiar o meu coração com relação aos povos não alcançados. Então, numa dessas viagens, eu voltava angustiado porque eu via a grande quantidade de pessoas sem Jesus, sem Cristo, sem igreja, não tem testemunhas, né, para falar de Jesus. Você atravessando estados inteiros, vendo pessoas e pessoas e não tendo cristãos ali, não tendo igrejas.
E você fica angustiado, você volta depois para o Brasil e você tem uma igreja em cada esquina, você tem a estrutura maravilhosa e veja... É um choque, né? Eu não estou reclamando hoje. Nossa estrutura é ótima de igreja e nossas igrejas que nós temos e precisamos ter isso, né? O meu choque não é por ter. O meu choque era, eles não têm nada lá. Certo. Perfeito. Eles não têm nada lá. E isso foi me angustiando e entendi que essa angústia era um chamado. Eu entendo que toda angústia é um chamado. Olha que legal. Sabe? Se Deus te angustia com relação aos órfãos de um lugar, é porque você está sendo chamado por Deus para fazer parte da solução daquele problema. Nossa, que legal. Se você tem uma angústia de um problema que está acontecendo e Deus te angustia naquilo, é um chamado. Então, buscar ouvir de Deus o que Ele quer que você faça para fazer parte da resposta daquilo é o próximo passo. Que legal. É tipo Paulo em Atenas, assim, né? Ele ia olhando, viu, nossa, mas aqui tem muitos deuses, né, e tal, e aí ele vai pro Areópago, né, começar a pregar. Ele se angustia, né, e aí ele vai começar a pregar. Que legal. Isso. Que A legal. angústia é o chamado. É Neemias também, sendo angustiado ali por Hanani, né, o irmão dele, que volta de Jerusalém, fala para ele, ó, tá tudo quebrado lá, tá tudo derrubado, as pessoas estão sofrendo. E aí ele se angustia, ele senta e chora. Nossa. E aí ele entende que Deus estava chamando ele para fazer algo e ele fez, né? Nossa, Então, nisso eu entendi que Deus queria que eu focasse a minha vida nos povos não alcançados, para trabalhar com os povos não alcançados. Porque eu não sei, né? As pessoas talvez assistindo, ouvindo, não sabem disso. Mas hoje no mundo existem mais de 7.000 povos considerados não alcançados. O povo não alcançado não é um povo que não foi evangelizado apenas. A gente conhece muita gente que não é evangelizada, que está perto da gente, né? Que não entregou a vida para Jesus. Mas o povo não alcançado significa que não tem ninguém para falar de Jesus para ele. Isso é, tipo, não é que nunca em algum momento da história alguém chegou lá e falou de Cristo, mas é que não existe alguém lá falando, seria mais ou menos isso? Não existe ninguém, né? Historicamente, na grande maioria das vezes, nunca teve ninguém. Certo. Nunca teve ninguém. Que alguns lugares que você pode dizer, né? Por exemplo, o norte da África inteiro é considerado não alcançado. Certo. Tá? Mas lá no 2º século, 3º século, você tem os pais da igreja, alguns deles morando ali, Agostinho, Tertuliano. Sim. Então eles foram alcançados. Não, porque os cristãos, com a invasão dos muçulmanos que aconteceu, eles fugiram, a grande maioria fugiu para a Europa e os que ficaram foram mortos, né? Muitos ali. Então, os povos alcançados, eles acabaram migrando para lá. Não estão mais lá. Estão em outros. Agora lá precisa novamente ser. Exatamente. Então são esses povos, né? Um povo é um grupo, a gente pode chamar de uma família grande, porque eles falam uma língua própria, eles têm uma cultura, um jeito próprio, e você precisa entrar nessa cultura para que o evangelho entre ali. Sim. Né? Eles têm valores próprios, têm uma cosmovisão, uma leitura de mundo que aquele povo tem, que é diferente da nossa. Então, eu falo assim, né, como Jesus, ele encarnou, ele veio do céu para a terra, se tornou um ser humano, ele trouxe para o nosso mundo o evangelho. Agora nós precisamos fazer a mesma coisa em cada um desses povos. Eu preciso encarnar a palavra de Deus dentro daquele contexto, dentro daquela cultura, para que faça sentido para aquela cultura o evangelho de Jesus. Perfeito. Então isso é missão transcultural. É fácil a gente dizer, mas tem internet, joga na televisão, mas as pessoas dessas culturas, na grande maioria das vezes, não entendem o que a gente está falando. Não só a questão da língua, mas os códigos culturais são outros. A contextualização para isso, né? Você está falando um negócio, ele está recebendo aquilo de uma maneira completamente diferente, né? Isso, e além do que, em muitos desses países,
os conteúdos cristãos não entram, não podem entrar, também tem isso. Então tem, né, uma série de questões. Então, esses 7.000 povos, eles não têm acesso ao evangelho. Perfeito. Então, o acesso aqui no Brasil ao evangelho é você. Sou eu. Então, quando eu ando com Uber em Curitiba e ele não é crente, ele tem acesso ao evangelho. Basta eu falar de Jesus para ele. Entendi. Ele tem acesso ao evangelho, ele pode pegar o carro e entrar aqui na igreja, ou ir numa outra igreja, ou entrar na Livrarias Curitiba, ou uma livraria pública e comprar uma lugar, Bíblia. né? Tem acesso. A gente precisa evangelizar. Claro. Mas quando você vai num país como o Uzbequistão, por exemplo, 99,9% não conhece um cristão, nunca conheceu um cristão na sua vida e vai morrer sem conhecer um cristão. Meu Deus do céu. Isso é muito forte, né? Eu né, contando pro pessoal, tive a oportunidade de ir contigo lá, né, junto com a Jaque, para a Índia e para o Nepal. E teve um lugar lá que a gente entrou num templo, né? E tinha assim como se fosse, né, uma arquibancada, um paredão, e o pessoal se reunindo no fim da tarde. Era um local de cremação, né? E você via lá os corpos sendo cremados e eles adorando ali, fazendo vários rituais, e você ia sentindo uma angústia e você vendo aqueles sadhus que vivem no meio dos mortos ali e caminhando, e o povo, né, alguns até num transe ali, levando as oferendas, todos aqueles símbolos, aquelas imagens, né? E alguns dos sadhus vivendo, fazendo coisas bizarras ali, né? No meio daquele lugar. E aquele paredão, e muito jovem, né? A gente vendo muito jovem entrando naquele lugar, e tinha, eu acho que, meu Deus, centenas e centenas de pessoas ali. E eu lembro que você comentou um negócio no meu ouvido que me marcou muito, né? Quanto tempo vai demorar até que as pessoas que estão aqui escutem, né? Até que chegue alguém aqui que vai falar, né, para alguém. Porque se você for ver e analisar o tempo, né, o acesso que a gente tem para alguém ter algum contato com o evangelho aqui é uma coisa, né? Mas lá, quando eu olhei aquela multidão, aquele lugar, aquela perdição, né? E você saber que muitos deles vão morrer, né, sem ter ter escutado de uma maneira simples o evangelho, né? Era angustiante, assim, essa angústia que você falou. Você ia por dentro ficando, né, um negócio. Você deve ter visto isso em muitos lugares já. Sim, né? Sim. E essa é a angústia que eu creio que deve tomar o nosso coração, sabe? Então, eu fui angustiado por isso, e eu decidi que eu precisava dedicar a minha vida a isso. E aí, nesses últimos anos, né, eu tenho servido entre os povos não alcançados, em uma série de projetos. E nesse último ano, no final do ano passado, eu entendi que Deus estava me chamando para abrir uma organização missionária com um foco específico para cumprir a última tarefa dada por Jesus. Por isso que o nome da organização é A Tarefa. Né? E o alvo da tarefa é servir e nutrir as pequenas igrejas espalhadas em povos não alcançados, para que elas possam crescer, multiplicar e assim plantar outras igrejas entre povos não alcançados. Nossa, que legal. Então a gente encontra pequenas igrejas na Índia, por exemplo, onde tem 10, 20 pessoas na igreja, 30 pessoas, se reúnem numa casa, e aí a gente chega nessa igreja, a gente investe nela, faz ensino bíblico, treina o pastor, plantador de igrejas, né? Todo mundo, você precisa lembrar que lá não tem nada, não tem um seminário teológico que nem tem aqui, não tem livros teológicos, não tem. Então a gente tem que prover tudo isso e ajuda a igreja a crescer, às vezes com projetos de negócios. Né? Se tem alguém ouvindo, né, e quer servir como um homem de negócios, uma mulher de negócios, para gerar oportunidades, para crescer a igreja, isso é muito bem-vindo. Que legal. O empreendedorismo é uma bênção no reino de Deus quando a gente coloca à disposição em lugares como esses. Nossa, que legal. Então a gente prover isso, servir, nutrir, de maneira que essas pequenas igrejas cresçam. E aí, quando elas crescem, elas geram líderes, e esses líderes a gente espalha nos lugares onde não tem nada.
Nossa, que bacana. E aí ela vai crescendo e esse processo multiplica. E ele multiplica naturalmente. Que legal. Né? Num processo legal. natural de multiplicação. E como que esses líderes, né, que você levanta, como que é a resposta deles? Né? Porque tem muitos que vão abrir mão de muita coisa para fazer esse processo, né? E que não necessariamente estão ganhando alguma coisa, né, financeira, algum suporte para isso, mas que estão dispostos a mudar de lugar e ir, às vezes, inclusive, para um vilarejo, alguma coisa que é hostil ao evangelho, né? Como que é a resposta deles, assim, normalmente, né? Conta pra gente um pouquinho. É sacrificial e é sempre desafiador pra gente. A grande maioria desses líderes locais não recebe nada. Né? A gente tenta, obviamente, ajudar com gastos do ministério. Então, né, pensar assim, ele tem uma motivação de um salário. Não. Ele tem a motivação de levar o reino de Deus onde não chegou. Nossa. E a maioria deles está trabalhando e vai plantar uma igreja. Nossa, entendi. Às vezes ele sai do lugar onde está, ele vai para uma outra vila ou vai para uma outra montanha, no caso do Nepal, sai do lugar que está, vai para um outro lugar e lá ele começa um negócio, ou ele procura um emprego, mas ele faz isso intencionalmente para que ali ele plante uma igreja. Que legal. Né, a gente ajuda com gastos e coisas nesse processo para isso poder acontecer, né? E algumas pessoas a gente tem que sustentar integralmente durante um tempo, mas eles mesmos assumem. E eles pagam um alto preço. Eles deixam a cidade que estão, vão para um lugar totalmente diferente, às vezes para lugares remotos, no alto da montanha, vão para um vilarejo, sofrem perseguição. Perseguição é um problema muito comum entre os povos não alcançados. É muito, muito comum. Algumas pessoas me perguntam se eu trabalho com a igreja perseguida. Certo. Né? Eu falo assim, sim e não. Não, porque a maioria dos lugares onde a gente está não tem igreja para ela ser perseguida. Perfeito, está desbravando lá. E sim, porque nas pequenas igrejas que são geradas aos poucos, elas sempre estão num contexto onde acabam sendo perseguidas. Puxa, e eu fiquei muito impressionado, né, contigo lá. Países assim que eu não imaginava que tinha esse tipo de hostilidade, né? E se não me engano, a Índia está em 10º lugar como um dos países que mais perseguem, né, a cristãos, e você ter a experiência de estar sentado ali, né, com pastores, com ministros, né, em uma mesa, e eles derramando o coração, abrindo coisas que eles passaram, o nível de desafio que eles estão enfrentando, de resistência, né, e risco, né, para mim foi muito impactante, né, e eles dispostos a continuarem, né, dispostos a ir a conquistar, e muitos com uma visão, né, de reino impressionante. Uma pessoa extremamente simples que está em um vilarejo e que dedica, e às vezes por semana viaja quilômetros, uns de moto, outros de bicicleta, outros a pé, para ir para locais onde tem povos não engajados. Né? Eu queria que você explicasse para a gente também a diferença entre não alcançado e não engajado. Isso. O não alcançado significa os povos que tem entre 0% e 2% de cristãos. Então, você tem ali alguma presença, mas ela é ínfima. Ela não é capaz de evangelizar todo o seu povo. Menos de 2%. Então, a grande maioria desse povo também, né, não vai conhecer um cristão. É muito pouco. O não engajado significa que ninguém nunca engajou aquele povo para começar qualquer coisa. Então ele é 0-0. Então ele faz parte da categoria do não alcançado. Perfeito. Mas ele está nessa, vamos dizer assim, ele é o cerne do negócio. Perfeito. Né? E normalmente esses não engajados são o osso duro de roer de missões. Entendi. São os lugares e povos mais remotos, mais resistentes. São algumas das realidades que você precisa ter uma
uma boa estratégia para você alcançá-los. Alguns anos atrás, teve um missionário que foi para uma ilha ali ao norte da Índia, entre a Índia e Bangladesh. E ele foi engajar um povo não engajado. Um povo que mora lá, não usa roupas, vive da caça e da pesca, e ninguém se relaciona com eles porque eles são isolados naquela ilha. Certo. E ele entrou, né, e ele acabou sendo morto pela tribo. Eu me lembro saiu bastante na mídia, né, o caso desse rapaz, né, Saiu. se não me engano. Saiu. E foi muito, muito interessante esse caso, porque muita gente atirou pedras, né? Inclusive cristãos, infelizmente, pessoas atirou pedras na ideia, por que mandar missionários para lá? Porque deixa eles lá, eles estavam bem sozinhos. Se a gente olhar a história de missionários que no passado foram mortos por pregar o evangelho em tribos parecidas, aqui na América Latina, Jim Elliot é um caso, né? O Jim Elliot, ele, por causa da morte dele, centenas, se não milhares, né, de jovens se ofereceram para serem missionários. Nossa, olha aí. Porque eles entenderam, não, eu preciso fazer o que ele se propôs a fazer e não conseguiu, porque, né, isso aconteceu, ele foi um Marte, nós precisamos cumprir essa missão, porque de fato Satanás está operando no mundo e ele não quer que a gente realize a missão. A perseguição acontece, os problemas, as dificuldades geopolíticas, os países fecham as portas, tem as crises financeiras, tem uma série de empecilhos para impedir a gente de fazer. Né? Então, a gente não deve fechar os olhos para o preço, para o sofrimento, para a possibilidade da morte. Certo. Né? Perfeito. Mas a tarefa precisa ser realizada. Né? E aí esse é um caso, né, dessa morte que aconteceu, mas eu sei de muitos movimentos que estão sendo realizados para poder engajar essa mesma ilha, porque o evangelho tem que chegar lá, o evangelho precisa chegar lá. Então aquele é um povo não engajado. Perfeito. Assim como aquele povo tem outros espalhados pelo mundo. E aí a gente precisa entender, tentar, né, como no próprio Brasil, no Amazonas, grande Amazônia, nós temos povos lá dentro, indígenas, totalmente não engajados. É mesmo, aqui no Brasil. No Brasil. Povos que as pessoas não sabem nem como que eles se comportam, como é que é a cultura deles, não sabem. Nossa. Teve alguns anos atrás, um avião encontrou no meio da floresta uma tribo, e aí o avião deu um rasante para tirar fotos, e as pessoas, os índios, estavam jogando flechas no avião. É mesmo? Porque eles, muito provavelmente, nunca tinham visto na vida. Puxa vida. Então, existem povos não engajados aqui. Né? Eu estava na Indonésia, numa outra ocasião, e as ilhas da Indonésia, aquele arquipélago que tem vários povos ali morando naquelas florestas totalmente isolados. Inclusive, algumas são tribos canibais. Olha só. Então tem, né? É claro que a população dessas tribos acaba não sendo tão grande, é menor, né? Mas elas estão nesses lugares. E a gente fala que o trabalho a guerra espiritual ali, nesse caso, né, missionária, ela é um trabalho de sniper, tirador de elite. Você tem que pegar e mandar no lugar certo o missionário, porque ali precisa de um trabalho específico. Perfeito. E nesse desafio assim com os não engajados, vamos pegar, por exemplo, né, essas tribos, né, e até a história desse missionário que virou Marte, a história mesmo do Jim Elliot e os amigos lá, né, que quem quiser conhecer mais tem o livro que é Através dos Portais do Esplendor, né, que a esposa dele escreveu, se não me engano, que é lindo o livro, né, como hoje que é a melhor estratégia de se alcançar uma ilha dessas, né? Porque o missionário se preparar aí, tentar contato, conseguir tribos próximas e os enviar. Como que se faz esse processo, né? Você tem que fazer uma engenharia missionária, antes de mais nada. Você não decide do dia para a noite mandar alguém para a Lua
colocar num avião e mandar. O avião vai cair, porque o avião não foi preparado para isso. Uhum. Então, você tem que estudar tudo que envolve mandar um homem para a Lua. Perfeito. Não só a balística para sair da atmosfera, não só, mas a pressão, o ar, a comida. Tem 1 milhão de detalhes que você precisa pensar antes de mandar alguém para a Lua. Uhum. Então, quando você pensa em mandar alguém para um contexto assim, você tem que fazer toda uma pesquisa, você tem que entender o contexto, qual é a realidade, qual é a melhor forma, qual é a melhor pessoa. Perfeito. E aí a gente precisa avaliar etnicamente, porque tem tribos que, se você mandar um cara branco lá, eles vão matar, porque eles nunca viram na vida. Eles vão achar aquilo a coisa mais assustadora do mundo. Sim. No interior da Ásia, em vários lugares, tinham crianças que saíam correndo, chorando por me verem. Eu sei que eu não sou tão bonito assim, mas o efeito era, né, o efeito de nunca terem visto um homem branco. Tá? Então, você tem que levar em conta essas questões para você mandar alguém. Então, qual é o missionário que mais se parece com as pessoas daquela tribo? Perfeito. Qual o costume que eles têm lá que eu posso já começar a praticar para que eu me aproxime deles? Então, esses estudos vão ajudar você a encontrar as pontes para entrar naquela cultura. E aí, a partir disso, você precisa estudar a cultura local. Porque você não consegue estudar a cultura sem antes entrar nela. E aí, nisso, você vai tentar aprender a língua, aprender o contexto, para você daí comunicar o evangelho de forma efetiva para eles. Certo. Nossa, que desafio, né? É um desafio imenso e que legal saber, né, que tem organizações como a Tarefa trabalhando, né? Eu fiquei muito impactado, eu vou até ler aqui, com alguns dados que eu acho que foi você mesmo, pastor, que me enviou eles. Assim, eu lembro quando eu vi a primeira vez isso daqui, eu me emocionei, né? Falando sobre os não alcançados, não engajados, né? 3% dos missionários vão para locais não alcançados, né? Só 3%. E 97% de todos os missionários do mundo vão para locais já alcançados, né, ou não evangelizados. Eu achei isso muito forte, né? 87% de todos os muçulmanos, hindus e budistas do mundo não conhecem um cristão pessoalmente, né? Não conhecer, não ter esse acesso que você falou, né? Os 1,9 bilhões de muçulmanos do mundo têm apenas, né, para esses 1,9 bilhão, apenas 5 mil missionários, né, trabalhando nessa galera toda. 95% dos 5,5 milhões de obreiros cristãos em tempo integral, né, no mundo, estão atuando no mundo já cristianizado, né? Os números aqui são muito impressionantes, né? A gente não tem ideia de uma realidade dessa, né? Esses números você pode encontrá-los no movimento Lausanne, tá? Das, né, igrejas e organizações missionárias globais. Então, é uma pesquisa séria feita. Você pode encontrar no joshuaproject.net, que é um outro é um ministério que trabalha focado na pesquisa. Então, não são números, né, criados, são números concretos, o que assusta a gente mesmo, porque para você pensar que dois valores aí, né? Um é a quantidade de missionários que a gente manda. 3% só. Para os povos não alcançados. E a questão financeira também. 1,8%. Né? 1,7% enviado para os não alcançados. Nossa. Eu entendo, né, que a igreja precisa investir muito para alcançar o lugar onde está. Perfeito. Eu sei disso. Né? E eu até acredito que boa parte do recurso acaba sendo investido localmente para dar continuidade. Mas apenas 1,7% é muito pouco. Né? Isso mostra que tem alguma coisa errada com o coração da igreja global. Talvez a gente esteja muito mais propenso a investir naquilo que a gente vê. Né? Pode ser. Eu vejo isso como um problema às vezes, né? A gente quer ver aqui os resultados, mas com a tarefa
que falta a gente cumprir que Jesus deixou, né? Só 1,7% de investimento, né? É muito pouco. E tem uma coisa também, Pedro. Tem aquilo que a gente chama de etnocentrismo, que é um tipo de racismo. Nossa. Tá? Que é aquele negócio, tem tanto brasileiro para alcançar, por que eu vou mandar dinheiro para alguém que está alcançando indiano? Nossa, a gente escuta muito isso. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que o brasileiro é mais importante que o indiano. Perfeito. Né? É uma ideia etnocêntrica, minha etnia, o meu povo, nós precisamos ser alcançados primeiro. Quando eu leio Atos 1, quando Jesus está conversando, antes de subir aos céus com os apóstolos, eles chegam para Jesus e falam: Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar a nação de Israel? Ou seja, vamos pegar em espadas, vamos conquistar tudo. É agora, porque é o nosso povo, é a nossa nação. Jesus fala para mim: não, vocês não têm autoridade para saber o tempo que Deus vai restaurar. Essa autoridade vocês não têm. Né? Mas, aí ele fala: vocês não têm autoridade para isso, mas vocês vão receber poder para, né, ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, parem de olhar para o próprio umbigo, ó israelitas, lá, né? Olhem para todos os povos. O meu reino não é um reino para o seu povo apenas. O meu reino é para todos os povos da terra. Nossa, olha só. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus está dizendo ali, olha, vocês têm poder. O Espírito Santo já está dando poder para isso. Vão. Vão e sejam testemunhas. Então, a gente precisa tirar esse olhar nosso etnocêntrico, racista, né? Nesse sentido de não estou nem falando de cor de pele, né? De nosso povo. Não, brasileiro tem que ser totalmente evangelizado. Depois a gente se preocupa com o outro. Sim. E a gente tirar isso e entender que o coração de Deus é formar uma família dentre todos os povos, tribos, línguas e nações, como aparece lá em Apocalipse. É só olhar, né, pastor, para os apóstolos, né? Praticamente todos foram martirizados fora né, da terra de Israel, de Jerusalém, né? Na verdade, vem até perseguição para que eles sejam dispersos e vão, né, por toda a terra para alcançar as pessoas, né? A gente escuta muito também, né? Não só o enviar recursos, mas também não, por que eu vou para lá e tal? Tem gente que quer ser missionário lá, se aqui tem tanta necessidade ainda, né? Sim. Mas a missão é de todo lugar para todo lugar, né? Sim, e aqui tem a igreja. Sim. A igreja pode fazer. O grande problema é achar que também, né, eu preciso terceirizar para o missionário. Então eu vou contratar um missionário para fazer aqui aquilo que na verdade era para eu fazer. Olha só que né? Pastor, vem na minha escola para falar de Jesus lá. Pastor, vem no meu trabalho para falar de Jesus lá. Pastor, o senhor não viu lá que tem um monte de prostituta na rua, não tem ninguém evangelizando elas? Pastor, você não viu que tem um monte de criança ali? Pastor, você não... Não, meu irmão, você tá lá. É a angústia, né? Você tá lá. Você tem que ser a resposta onde você tá. Movimenta os teus amigos, a tua célula, o teu grupo. Faz alguma coisa. A missão não é só do missionário, a missão é da igreja. Então, aqui, você é um missionário. Perfeito. Agora, eu preciso participar daquilo que Deus está fazendo e quer fazer aonde não tem igreja. E aí eu preciso enviar a gente para lá. Perfeito. Né? Uma vez me perguntaram, né, por que você tem que ir para esses lugares. Eu respondi para ela, eu vou porque você não vai. Porque se você não fosse, não precisava ir. Né? E essa uma amiga falou isso a primeira vez, eu achei sensacional. Eu falei, é verdade mesmo. Né? A gente tem que entender que faz parte do chamado para a igreja. Levar o evangelho a todos os povos. Né? Legal. Que legal. E é legal o pessoal entender, né, pastor, que o falar de povo, né, a gente estava começando a falar disso,
não é países, né? Não é o mapa geográfico que a gente tem. Senão o pessoal pensa, né? Não, aqui os cristãos estão em todos os povos, países, né? Mas não estão, porque quando a Bíblia fala de povo, né? Queria que você explicasse melhor o que é. Você começou a falar etnias, né? A diferença disso, né? Isso. Existe o conceito de etnia, né? Que na Bíblia, quando você traduz lá em Mateus 28, versículos 19, 20 ali, vai falar, né? Vão e façam discípulos de todas as nações, como está nas nossas Bíblias. Mas a palavra lá no grego é panta ta etne. Todas as etnias. Etnias. Que etnias normalmente é traduzido como nações na Bíblia, nesse sentido de povos. Ok. Então, por exemplo, na época ali nós temos Roma, que era um império, mas tem várias nações que são os povos, são as etnias. Então, entender que israelitas lá é um povo, é uma etnia, e existiam os outros que normalmente eles consideravam gentios. O termo gentios, que aparece também no livro de Atos, a palavra no grego é etne, etnias. Olha só. Então, Paulo fala, né, que para eles é um ministério na casa de Israel, né, para os judeus. O meu ministério é para os gentios. Eu fui chamado apóstolo dos gentios, apóstolo das etnias. Olha só. Por isso que ele é um apóstolo transcultural. Ele vai levar o evangelho aos povos ali naquela época. Nossa, que legal. Que legal. E o pessoal que está escutando, né, pastor, provavelmente tem alguns que estão sendo mexidos, né? Qual que é o papel, né, principalmente a gente falando, né, do Uncollege aqui e tal, qual que é o papel do jovem, né, da jovem que está nos escutando para contribuir, né, das diversas maneiras possíveis com essa tarefa. Muitos estão escutando, sendo mexidos e tal, mas não sabem o que fazer, né, como se engajar com isso. Né? O que você diria, você que viveu essa experiência? Né? Bom, em primeiro lugar, orar para ver se Deus não quer que você vá. Que se Deus quer que você vá, você precisa responder a esse chamado. E eu entendo dois tipos de chamados, tá? Dois tipos, né? Eu falo assim, o tipo de Moisés e o tipo de Isaías. Moisés, ele foi chamado quando estava pastoreando lá as ovelhas, e aí uma hora ele viu a sarça lá ardendo, né? Queimando, aquele arbusto queimando, e ele chegou perto e Deus falou com ele. E Deus chegou e deu a missão para ele. Você vai para o Egito, você vai ser o libertador. Ah, mas eu não quero ir, manda o meu irmão. Eu falei, não, você vai. Então esse é um tipo de chamado. Quando Deus fala de uma forma direta e específica, né, pra gente. E aí pode ser num culto, pode ser num sonho, pode ser de diversas formas. Deus fala. E aí a pessoa tem convicção. Deus me mandou para isso, para fazer isso, né? Paulo foi também chamado dessa forma. Quando Jesus apareceu para ele, a conversão dele foi o chamado também, né? Sim. E aí Jesus falou, você vai ser o meu apóstolo entre os gentios. E acabou, é isso, você vai para eles. Perfeito. Né? Agora, tem também o chamado de Isaías. Em Isaías entra no templo, ele servia no templo todos os dias. Mas naquele dia ele entrou e ele viu a glória de Deus. Nossa. E ele viu a glória de Deus de uma forma tão grande, ele ouviu Deus falando. E quando Deus falou, né, Deus não estava falando direto para Isaías. Deus estava falando, dizendo, poxa, quem enviarei para a casa de Israel para ser o nosso profeta? Quem enviarei para lá? Né? E aí Isaías, ele responde a esse anseio de Deus. Ele falando, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, é importante a gente refletir, né, que a gente só vai conseguir ouvir a Deus se a gente realmente buscar ver a sua glória. Né? Nossa, é verdade. Por isso que
os grandes avivamentos, eles sempre geraram movimentos missionários. Sempre. Os morávios aí, Os né? Morávios, Wesley, Whitefield, Edwards, todos os grandes avivamentos, na época de Moody, a época de Finney, todos esses grandes avivamentos, Evan Roberts, no país de Gales, os avivamentos, eles não só eram um movimento de conversão em massa, mas a presença de Deus era tão forte, a glória de Deus era percebida, de maneira que as pessoas se quebrantavam e buscavam a Deus, e nesse quebrantamento Deus fala. Que legal. E aí as pessoas, como Isaías, diziam: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Foi nisso que missionários foram enviados para vários lugares no mundo. O Brasil recebeu missionários que vieram dos avivamentos. Né? A gente colheu isso na nossa igreja brasileira. Então, ouvir a voz de Deus. Nem sempre Deus vai estar falando para você: ó, Pedro, vai lá para o Egito. Alguns ele chama, como ele chamou Moisés. Sim. Ele chama, mas não são todos. A maioria das vezes é o chamado igual o de Isaías. Eis-me aqui. E a gente fala: eis-me aqui. Nossa. Eu quero fazer parte disso, eu quero ser resposta para isso. Então esse é o primeiro ponto. Será que Deus já não está angustiando o teu coração? Muitos nem consideram, né, esse ponto. Nem consideram, nem param para orar e pensar, né? Será que você não pode ser mais útil em um lugar onde não tem ninguém fazendo aquilo que você pode fazer? Né? Outro, se você tem certeza de que Deus não te chamou para ir, tá? Você tem certeza, você orou, buscou a Deus e Deus falou que é para você ficar, então você é chamado para sustentar e orar. Legal. É chamado. É chamado. Por quê? Porque a missão é para todos. Tá? A igreja não é um cruzeiro de férias, de descanso. A igreja é um navio salvando vidas de pessoas que estão naufragando. Então, algumas pessoas vão pular do navio para a água para tirar as pessoas que estão lá, que são os missionários que vão. Sim. Mas todos os que ficam lá em cima são os que seguram a corda, ou que jogam a boia e puxam para cima e ajudam as pessoas a virem para cima. Se não tiver gente em cima puxando e carregando, tanto quem está no mar quanto quem pulou para salvar vai morrer. Sim. Sim. Então, entender, não, Deus me chamou para ficar. Então tá, então você vai interceder por quem vai e você vai sustentar. Nossa, não é ou, né? Tem gente que fala assim: "Não, eu intercedo", né? Então é ou ir, ou interceder, ou sustentar. Não, não é ou, é e. Tá? Interceder e sustentar. E sustentar. Nossa, que né? legal. Então, porque o missionário precisa de alguém que segure as cordas para ele? Mas eu não sou rico, eu não tenho... Não. Né? Tem tantos missionários que sustentam, são sustentados por adolescentes, por senhoras. Gente, eu vejo os projetos, a maioria dos projetos missionários, tá? Que a gente tem realizado são sustentados por células de adolescentes, senhoras aposentadas que dão lá R$50 por mês, R$100 por mês, adolescentes que falam assim: Deus colocou no meu coração R$20 por mês. As pessoas podem participar, né? E orar de verdade, se importar, entender o que está acontecendo lá. Manda notícias, pastor. Né? Tá acontecendo uma perseguição, ore por isso. Olha, celebre, batizamos 20 pessoas em tal país. Olha, né? Ore para que Deus abra as portas nesse novo lugar. Então, orar é participar do que Deus está fazendo nesses lugares. Que legal. E né, a gente teve a oportunidade de ver lá contigo o nível da batalha espiritual, né? Que os missionários passam, sofrem, né? Então esse sustento aqui do pessoal é essencial. A tarefa tem como fazer uma conexão, ligar as pessoas que estão querendo, pastor, né? Tá investindo, tá orando, né? Através do site de vocês, não sei como que eles podem participar desse movimento. Não, perfeito. Você pode acessar o nosso site,
tá? atarefa.org, não é .org.br, é só .org. Atarefa, tudo junto, .org. E lá em cima, no menu, né, você pode visitar o site, vai ver, né, o que a gente faz, vão ter informações, tem treinamento missionário, tem uma série de coisas que a pessoa pode se engajar. Né? Tem lá uma parte que é para assinar. Então, assina a nossa lista, você vai receber notícias, vai receber e-mail, informações do campo missionário. Né? E lá em cima tem um menu que é para você participar daquilo que está acontecendo, ser parceiro. Então, a gente não chama de mantenedor, a gente chama de parceiro. Certo. Por quê? Porque sem as pessoas que investem, a gente não consegue fazer. Então, a gente realmente convida as pessoas a virem se tornar parceiros daquilo que Deus está realizando. Então, a pessoa vai lá, ela pode escolher um projeto missionário que Deus coloca no coração dela, ou simplesmente colocar geral, e a gente vai direcionar a oferta dela para aquilo que é mais necessário no momento. Né? E dar ali uma oferta, pode ser uma oferta pontual, ou pode ser um compromisso mensal. Que a pessoa coloca lá, né, para poder dar mensalmente para um projeto. Perfeito. Então, por exemplo, nesse momento, eu estou tentando levantar parceiros para investir mais no projeto da Índia e no projeto do Nepal. Que é uma das grandes necessidades que a gente está levantando. Eu tenho falado, nosso alvo até o ano que vem é plantar 350 igrejas ali. Nossa, glória a Deus. Então, a gente quer ver mais de 5 mil pessoas batizadas ali. Então, até o ano que vem. E eu não sei se você pode compartilhar, né, pastor, mas desde a última ação, quão rápido já começou a dar fruto e muito fruto, né? Sim, sim. Não, muitos batismos, deixa eu ver o número certo aqui, olha, mas nossa, são eu fiquei muito impressionado quando eu vi, né? Eu acho que vem muito desse vigor que eles têm lá, né? De cumprir a missão, a tarefa. Então, para o pessoal que quer investir, eu acho que é muito legal ver isso, ver o resultado dessa obra, dessa missão, né? E saber Sim. que eles podem participar de um movimento assim, que está explodindo, né? Não, então, só nesses últimos 2 meses, ali na Índia, foram 462 pessoas batizadas. Nossa. Então, por meio de plantadores de igrejas, itinerantes, né? Pessoas que estão fazendo esse trabalho, fruto desse acompanhamento, desse treinamento, desse investimento que a gente tem feito ali. Nós começamos... agora, né, 135 igrejas domiciliares. Nossa, que legal. Ali naquela região, só nessa região da Índia. Né? Então o evangelho, né, alcançou de alguma forma mais de 14 mil pessoas. Ou seja, pessoas que ouviram, que ainda não se converteram, Sim. mas que estão nesse processo. Sim. Né? Então, 400 e poucas pessoas se batizaram, que já responderam, mas tem várias que estão ali ao redor que estão sendo evangelizadas, né, nesse processo. E eu creio que a gente vai ver muitas dessas pessoas sendo batizadas aí nesses próximos meses. Viu? Amém. Glória a Deus. Nossa, a gente vai deixar o link lá na descrição para o pessoal se engajar e se envolver, pastor. Eu queria que você falasse também para a gente qual que é o papel do Brasil em relação à evangelização mundial, né? Por a gente ser um país que foi evangelizado, né? Um país com várias etnias diferentes, né? Mas qual que é o papel do Brasil, a nossa ação em relação à evangelização global hoje? Hoje, o Brasil é um dos países que mais envia missionários no mundo. Tá? É claro que ainda enviamos mais para países que têm já uma certa presença missionária. Eu estava recentemente na reunião da Associação de Missões Transculturais do Brasil, a AMTB, e foi apresentado alguns números ali, e algumas coisas que me chamaram muito a atenção é que a maioria ainda dos nossos missionários vão para o Paraguai, para Portugal, né? E eu acho que, obviamente, a língua, né, se torna uma facilidade. E alguns países na África de língua portuguesa também. Então, Angola, Moçambique.
né? E outros são enviados para outras nações, né? Na Europa e em outros lugares pelo mundo. Mas não temos ainda uma presença tão grande nossa entre os não alcançados. É uma coisa que precisa crescer, né? Nós temos uma paixão missionária, isso é fato, porque tem sido, né, a América Latina é a região do mundo que mais recebe missionários brasileiros. Olha só que legal. E a gente precisa enviar mais para a América Latina também, porque tem muitos desafios, né? Tem muitos indígenas, os povos nos Andes, por exemplo, tem povos aqui mesmo no Brasil. Então a gente precisa enviar mais, mas a gente também precisa enviar para fora. Então o papel da igreja, acho que primeiro, olhando assim internamente, é despertar para missões. Os líderes das igrejas, os pastores, líderes de ministérios, entender que enviar não é perder. Nossa, sim, sabe? Perfeito. Enviar não é perder, é investir no reino. Eu vejo no Brasil muitas vezes um erro, e eu falo isso com bastante temor, porque eu amo os meus irmãos. Eu sou pastor, fui pastor, né, de igreja durante vários anos, e eu caminho pelo Brasil em muitos lugares, e eu vejo vocacionados vindo falar comigo que foram frustrados pelos seus pastores e que não vão mais para o campo missionário, acabam se envolvendo com outra coisa na igreja. As tentações maiores para um vocacionado hoje no Brasil não são as tentações do mundo, são as tentações da igreja. Puxa vida. E aí eu vejo que falta uma visão missionária de muitos líderes das igrejas. Graças a Deus a PIB não tem essa visão, né? Sim. Eu me lembro de quando eu falei com o pastor Pascoal, ele falou: Deus falou com você, então vai. Eu aqui não vou atrapalhar a visão de Deus na tua vida. E não vai apenas, a gente vai junto, a gente vai abençoar você, né? Então essa é a visão. Agora, o que eu vejo que às vezes acontece na nossa igreja brasileira é aquele pecado de Judas, não o da traição lá. O pecado de... Né? Lembra quando a mulher, com o vaso de alabastro, quebrou o vaso e adorou a Jesus? Judas olhou com desprezo. E aí ele falou: para que fez isso? Que desperdício. Que desperdício. A gente podia vender esse perfume e usar esse dinheiro para os pobres. Na verdade, ele estava interessado na grana, né? E às vezes a gente faz a mesma coisa. O pastor recebe um vocacionado, um cara inteligente ou uma menina inteligente, com um futuro promissor, bênção, e fala assim: eu quero ser missionário. Eu quero ir para o Paquistão. Quero ir para a China. E aí o pastor olha e fala assim: não, que desperdício, não faz isso com a tua vida. Fica aqui, serve aqui. Você vai ser muito mais abençoador no meu ministério. Fica aqui. E a gente rouba a glória que deveria ser dada a Jesus. Nossa. Nós impedimos que os vasos de alabastro sejam quebrados. Puxa vida, que forte isso. Nós roubamos a glória. Então, a gente tem que ter esse ouvido atento à voz de Deus quando Ele fala ao coração das pessoas ao nosso redor. Se Deus falou, vai. Na igreja de Antioquia, né, o Espírito Santo falou dizendo assim: separa para mim Paulo e Barnabé. Eles eram os pastores da igreja. Olha só. A igreja não questionou. Eu falei: bom, tá bom, a gente vai perder os nossos pastores, vai. Olha só. Então, ouvir e confiar em Deus e enviar, né? E enviar não significa só dizer vai, é participar do envio desse obreiro, desse missionário. Precisa ser cuidado, né? Precisa ser pastoreado. Precisa. Com mantenedores, intercessores, né? Sim. A igreja precisa estar junto com ele. Né? E é um privilégio, gente. Se Deus falou na tua igreja, está chamando alguém para ir para o campo missionário, a igreja vai para o campo missionário com ele. É um privilégio de participar daquilo que Deus está fazendo. Né? Então, esse é um ponto. Nesse ponto interno, a igreja brasileira precisa ainda despertar um pouco mais para isso. No mundo, nós temos oportunidades que poucos países têm. O brasileiro pode entrar em boa parte do mundo. Até nos países mais fechados hoje, o brasileiro entra. Olha só.
É estratégico, então, o brasileiro ir. O brasileiro, ele é extremamente estratégico. O povo gosta de futebol. O brasileiro tem isso, né? Ainda tem essa fama, né? Ainda, né? Vamos ver aí se vai continuar por muito tempo, mas é uma fama, né? Boa. O povo gosta do brasileiro, tira sarro, brinca. O brasileiro, ele é brincalhão. Sim. Tem esse jeito de se adaptar em qualquer lugar, que são valores bons que facilitam para o brasileiro. Então, o brasileiro, ele é adaptável. Né? Tem lugares muito quentes. Tem lugares muito quentes no Brasil. As pessoas estão acostumadas. Tem lugares muito frios. Também tem lugares frios no Brasil, né? Diga ali quem mora em Curitiba, né? Então tem lugares que as pessoas se adaptam. O brasileiro tem etnias diferentes dentro. Nós temos brasileiros brancos, brasileiros negros, brasileiros japoneses, orientais, chineses. E essa expressão multiétnica brasileira, ela é muito boa para os povos que são preconceituosos. Olha só. Porque eu não vou mandar para um povo... é Jesus que muda o coração do povo preconceituoso, não eu. Então eu preciso mandar alguém que seja aceitável naquela cultura. Perfeito. E a gente basicamente encontra todos os tipos étnicos, né, dentro da cultura brasileira. Então, nós temos hoje um potencial de alcançar o mundo inteiro. Nossa, olha só. A igreja brasileira, ela é rica, ela tem recursos, ela pode enviar. Esse negócio, né, esse coitadismo, né, que a gente tem, mas nós não somos tão ricos igual os europeus, igual os americanos. Porque o dólar vale mais e nós, porque é preciso... Não, a gente tem que tirar isso. Nós somos uma nação rica. Nós podemos enviar missionários, nós podemos investir na transformação de vidas. Por muito tempo, os irmãos americanos, os irmãos britânicos, os irmãos holandeses investiram no Brasil. Investiram nas nossas igrejas, investiram nos seminários, investiram. E eles não receberam nada em troca. Esse é o momento do Brasil fazer a mesma coisa. Vamos investir, vamos fazer, né? Não ter medo de arriscar, de realmente fazer. Parar com essa ideia... eu chamo isso de coitadismo, né? Coitado de nós, né? Eu falo, coitado nada, gente. Nós somos abençoados. Nossa, é verdade. É claro que temos necessidades e problemas, mas Deus nos abençoou. O brasileiro também tem um negócio. Nós somos criativos. Tem um jeitinho brasileiro que pode se tornar pecado, né? A gente tem que tomar cuidado. Mas o jeitinho brasileiro, ele nos dá uma criatividade que é muito boa para o campo missionário. Você vai para um lugar onde não tem água, onde não tem luz, onde tem problemas. O brasileiro chega e ele olha, peraí, como é que eu vou puxar uma água para esse lugar? Como é que eu vou criar um jeito de fazer eletricidade aqui e rodar nesse lugar? Como é que eu vou... Sabe? E essa criatividade muda o lugar. Nossa, que bacana. Nós podemos criar oportunidades de negócio, empreendedorismo. Nós vemos um tempo hoje onde você mandar um missionário de carreira lá, fiz teologia, estou indo como missionário no meu passaporte lá. Não entra em muito lugar. Não entra. Não entra. Mas se você mandar uma pessoa que distribui café brasileiro, ele entra. Ele entra. No Oriente Médio, boa parte dos países no Oriente Médio, a pessoa entra. Eu falei, eu vim abrir um negócio aqui, eu quero vender café brasileiro. Opa, todo mundo gosta de café aqui. É mesmo, é? Café brasileiro é bom, né? E outra, você vai gerar emprego aqui, não vai? Você não vai contratar pessoas, você não vai gerar economia, você não vai... Né? Então, você traz negócios e ali você pode evangelizar, você planta uma igreja na tua casa. Então, o brasileiro tem essa veia empreendedora, tem oportunidades que a gente tem, que a gente pode gerar, e a gente precisa explorar isso no mundo missionário. Nossa, que bacana, que bacana. Eu acho que fica pra gente pensar muito nisso. Hoje, quais que são os locais no mundo mais desafiadores tanto em relação aos não alcançados, números, mas também desafiadores por todo o contexto, né? Seja religioso, perseguição, seja clima, país. Quais que são hoje os locais mais críticos? Olha, depende
do que você chamar de críticos, né? Eu vou falar na categoria perseguição, Tá. né? Os piores lugares do mundo para você ser um cristão hoje, Coreia do Norte é o número 1. Né? Você tem Coreia do Norte, você tem... Eu não me lembro agora a lista na ordem certa, mas você tem o Iêmen. Iêmen é um país extremamente complicado, tem uma guerra civil lá. Eu estou orando para entrar, né? Amém. Iêmen. Você tem a Somália. Você tem a Eritreia. Tá? Arábia Saudita. Certo. Você tem o Turcomenistão. Você tem o Irã. Que são países bem complicados. E tem crescido mais essa perseguição na Índia. Na Índia, um dos plantadores de igrejas que eu treinei, né, foi morto lá. Nossa. Vários pastores que eu caminho e tenho caminhado durante muitos anos já foram presos, já foram atacados, esfaqueados, tentaram jogar pastor do trem, sabe? Então tem crescido lá. Ainda que a igreja seja exposta, ela não é subterrânea, né, underground, ela tem sofrido. Né? Recentemente queimaram várias igrejas lá no Nordeste indiano, mataram vários cristãos. Então tem crescido, principalmente porque o partido do primeiro-ministro, lá é parlamentarismo, né? Ele é hindu fundamentalista. E eles querem expulsar todos os cristãos e muçulmanos do país. Isso está escrachado, assim. Tá. Ele coloca isso mesmo. Isso, coloca. Eles colocaram um pôster por toda a Índia, espalharam por toda a Índia, dizendo que esse é um tempo de se reconverter ao hinduísmo. Abandone o cristianismo ou vá embora daqui. Porque eles têm lá a lei anticonversão, não é? Alguma coisa assim, né? Que você não pode, entre aspas, coagir alguém a se converter, né? Mas só que aí eles tentam aplicar isso para todo crente, né? Isso. Cada estado acaba aplicando de um jeito diferente, né? Mas a lei anticonversão em muitos estados tem sido o maior problema. Que na verdade daria liberdade para você se converter, certo? Tá? Mas o que acontece é que os hindus, quando eles chegam, eles acusam os cristãos de terem forçado a pessoa a se converter. E aí que vem a acusação, até você provar o contrário, eles já chegaram, já quebraram tudo, já botaram fogo, já mataram alguém com a desculpa de que eles estavam forçando. E na verdade, não. Né? O batismo é voluntário. São decisões que as pessoas estão tomando, né? Mas eles usam esse argumento de que é uma conversão forçada, manipulada. Estão comprando as pessoas, estão... Que é a mesma coisa que se fala também em outros contextos, né? Como se fosse uma imposição sendo realizada. Certo. Então, por isso que tem acontecido essa perseguição. Entendi. E o que eu fiquei muito impressionado vendo lá, pastor, é que nesses lugares críticos, né, tensos, o nível de dependência dos ministros, dos missionários lá cresce, e aí você vê a ação de Deus, inclusive, de modo sobrenatural, de uma maneira impressionante, né? Seja a batalha contra as trevas, seja a questão de sonhos, curas, né? Sinais, maravilhas, as conversões. E eu fiquei muito impressionado vendo isso lá. Queria que você falasse pra gente, e se você lembrar, inclusive, histórias sobre isso, é muito edificante escutar isso também. Conta pra gente um pouquinho. Sim. Nossa, quanto tempo tem então de podcast? Porque eu posso ficar aqui 1 hora falando de histórias. Tantas coisas. O sobrenatural, né, nesses lugares, ele acaba acontecendo com mais frequência. E você vê a mão de Deus em vários momentos, justamente porque você está lidando com as trevas mais densas, né?
Então, uma das coisas que é normal, você acaba vendo muitas vezes, é a possessão demoníaca. Então, muita gente possuída né, se manifestando de formas assim terríveis. Né? Me lembro uma vez, eu estava pregando num vilarejo na Índia e tinha uma jovem que eles tinham levado e ela aparentemente tinha uma deficiência mental. Tá? E ela ficava balançando a cabeça e só balbuciava e gritava às vezes. E colocaram ela na primeira fila e eu comecei a pregar, e quando eu comecei a falar de Jesus, aquela mulher começou a gritar e atrapalhar. E eu pensei, ela é uma pessoa que tem alguma dificuldade, né? alguma questão. E aí eu comecei de novo, eu falei de Jesus e ela gritou de novo. Aí eu percebi, peraí, isso daqui não é aleatório. Sim. Na hora, Deus me deu o discernimento de que não era uma doença mental. Porque existe, né? Então, existem pessoas que têm uma enfermidade, têm Claro. tem alguma questão ali que não é demônio. Mas naquela hora eu percebi, isso daqui não é físico apenas. E aí eu repreendi, eu falei, em nome de Jesus, Satanás não tem nenhuma autoridade para se manifestar agora aqui. Todo mundo fica em silêncio agora. E ela parou. Olha só. E aí todo mundo olhou para mim. E aí eu preguei a palavra e eu me lembro assim, todo mundo ficou super atento, porque todo mundo percebeu que os espíritos ficaram quietos. Nossa. E aí eu preguei o evangelho, várias pessoas vieram para frente, né? Você tem que pregar o evangelho na Índia, você prega não só para entregar a vida a Jesus, você prega para deixar todos os deuses para trás. É renúncia. Renúncia. Renúncia é mais importante do que aceitar Jesus ou receber Jesus. É renunciar. É muito importante. E aí eu desci e eu fui orar por aquela jovem. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, aquela mulher caiu endemoniada e estavam vários demônios nela. Expulsei os demônios dela. Quando expulsei os demônios, aquela mulher levantou sã. Nossa. E olhando para o lado e olhando para o outro e falou, o que eu estou fazendo aqui? Quem são vocês? Olha só. Quem me trouxe nesse lugar? E aí eu fui depois descobrir que ela já estava assim há anos. Sabe? Há anos. E eram demônios que estavam aprisionando aquela mulher. Puxa vida, olha só. Eu tive em situações onde a pessoa, uma mãe trouxe um menino que estava surdo. E aí eu fui orar por ele, o menino começou a chacoalhar né, e eu repreendendo a ação, espírito de surdez, né? A Bíblia fala do espírito de surdez. Sim. Né? Existe a surdez como uma doença, como uma deficiência, né? Como uma questão física, mas também existe um espírito de surdez que tem na Bíblia, que é um espírito de enfermidade, um espírito demoníaco. Assim como espíritos de enfermidade que operam em outras áreas, né? E eu orando por aquele menino, eu identifiquei, era uma ação demoníaca. E orando, expulsamos a ação demoníaca, o menino se aquietou na hora, e aí a mãe começou a falar com ele e percebeu, ele está ouvindo. Olha só, glória a Deus. Então, incrível. Momentos como esse, sabe? Você acaba vendo. Testemunhos das igrejas, são vários testemunhos de um menino, por exemplo, tinha sido mordido por uma naja, aquela cobra rei, né, que fala. Daí eles pegaram o menino e aquela cobra é mortal, né? E estavam tentando ver para onde iam levar o menino. E não tinha hospital, não tinha nada. E era um domingo, e eles ouviram o barulho da igreja na casa, lá orando, e o pessoal cultuando. E aí eles entraram na casa, invadiram o culto, tinha lá um grupo de cristãos dentro da casa lá, e eles levaram o menino e falaram, por favor, peçam para o Deus de vocês curar ele foi mordido por uma cobra, e não tem para onde levar. Nossa. E o menino já estava morto. Colocou, eles viram, ele falou, não, vamos orar. A igreja inteira se levantou, colocou a mão no menino, começou a orar. De repente o menino levantou. O menino levantou e saiu perfeito. Olha só. E aí a vila inteira se abriu para ouvir o evangelho. Puxa vida.
Então, oportunidades, né? Coisas que Deus tem feito nessa região. Então, tem tantos outros, né? Eu lembro de um lugar que a gente foi lá que tinha um rapaz, né, que plantando igrejas e ele reconheceu que tinham povos não engajados, né, ao redor ali, e ele estava com uma missão, com uma meta de engajar vários ali, e já tinha feito isso em alguns outros lugares, né, então ele com uma visão, né, de reino imensa. E ele falou que pra gente, né, que ele ia nessas comunidades novas, né, ele falou isso depois que eu perguntei, mas como que você faz, né, para você ir, chegar nesse lugar? Ele ia, começava a procurar pessoas, puxar conversa, se alguma pessoa tinha alguma necessidade física e tal, ele perguntava, orava e ele falou, e Deus age, né? E a pessoa era curada e o pessoal se impressionava do vilarejo e tal, reunia e ele começava a igreja dessa maneira, né? Então é incrível, você vê o livro de Atos ali, né? Eu chamo isso de isso são os encontros de poder. Os encontros de poder onde você usa a manifestação do poder de Deus como a ponte para você levar o evangelho. Você chega num lugar, você ora pelas pessoas, você pede a manifestação do poder de Deus, e quando manifesta, as pessoas são atraídas a você. E aí você fala do evangelho. Jesus fez muito isso, né? Sim. Ele saía de sinagoga em sinagoga, diz lá em Marcos 1, não me lembro o versículo, no finalzinho de Marcos, fala que ele ia de sinagoga em sinagoga, expulsando os demônios, curando os enfermos e pregando o evangelho. Então, as pessoas eram atraídas a ele por isso. A gente entender que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente é essencial para a gente ver a ação de Deus, né? E as pessoas vão ser atraídas ao poder dele. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. A gente está caminhando para o final e eu quero fazer aqui algumas perguntas que a gente faz para todos os convidados, pastor. Deixa eu abrir aqui. E a gente gosta de pedir indicações, porque as pessoas que vêm aqui são pessoas referências para a gente, né? E algumas indicações aqui queria pedir para ti. Uma música que você gosta, que fala no teu coração, um louvor, uma música que te toca. Olha, são tantas as músicas, né? Mas música para mim é adoração, né? Então, meu tempo com Deus, eu gosto muito daquela do Hillsong, I Surrender. I Surrender. Então, essa música nos meus momentos de silêncio, de oração, né, eu vou indicar essa música aí. Um tempo teu a sós com Deus. Legal, amém. E 2 links, né? Você citou, por exemplo, o link da tarefa, né? Mas pode ser uma página, seja numa rede social e tal, que você gosta de acompanhar. Você poderia falar pra galera, entra lá que é interessante essa página, esse link. Tem 2 aí para falar pra gente? Não, legal. Primeiro o nosso site mesmo, né? Atarefa.org. Busca a gente também lá no Instagram, A Última Tarefa, né? @aultimatarefa. Tá lá. Legal. Eu também estou no Instagram, PR Elimaga. Você pode acompanhar um pouco daquilo que a gente está fazendo. E acessa o site joshuaproject.net. Legal. Esse site tem todos os povos, não só os não alcançados. Vai lá, brinca, tem um jeito de pesquisar. Você coloca lá povos não alcançados na América Latina, povos não alcançados em tal continente. E você vai ver aonde estão. Vai aparecer os pontinhos lá. Vermelho é não alcançado. Verde é maioria cristã. Legal. Então, é um site muito legal. Tem informações dos povos. Muita informação ali boa. Puxa, que legal. Muito bom. E agora, pedir indicação de algo que eu sei que você gosta muito. Inclusive, esqueci de mencionar aqui que você é doutor em teologia, né? E tem diversos livros escritos aí, que eu já fui abençoado por alguns deles, né? Queria que você desse indicação de 3 livros, né, que impactaram a sua vida. E, inclusive, depois, se você quiser falar dos teus também, pastor, fica à vontade aí, os teus livros pro pessoal crescer, mas 3 livros que já abençoaram tua vida, que você podia indicar pro pessoal. Tá bom? Olha, só 3. Eu sei que você gosta, né? Só 3.
Olha, um para botar fogo no coração do povo aí é Heróis da Fé. Eu acho que todo mundo tinha que ler. Muito bom. Né? Heróis da Fé, que tem a história ali de vários avivalistas, missionários. Acho que esse é muito importante de ler. Eu indicaria o... É só um mesmo? É só 3 mesmo? Tá bom. Vai mais, não, a gente aceita. Tem o... Nossa, agora fugiu o nome aqui. Tem o Totem da Paz. Sim. O Totem da Paz, tá? Tem que ler. Don Richardson. Um livro muito bom também, né? Para você ler. Tem Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Muito bom. Excelente. Tá? Do C.S. Lewis. Ele fala também um pouco de missões lá. Ele tem algumas coisas. Um livro muito bom. Tem O Clamor do Mundo. Oswald Smith. O Clamor do Mundo é um livro, assim, eu duvido você ler e você continuar sendo o mesmo. Olha só, tá? Mesmo? Esse eu não li ainda. Ele é muito bom. O Clamor do Mundo é um livro pequenininho, mas que vai te chacoalhar, né? E tem outros, né, aí que eu poderia estar indicando. Tem o Mensageiro, a Mensagem à Comunidade, um livro muito legal para quem já tem chamado missionário. Bom, vou parar por aqui, senão... Muito bom, muito bom. Fala dos seus, então, pastor. Legal. Para o pessoal. Eu lancei um recentemente, né, que é Como Se Deus Não Existisse. Esse livro é um romance, é uma história de um ateu que mora em Curitiba e ele, numa aventura que acontece na vida dele, ele vai tendo várias conversas. E nessas conversas ele vai questionando Deus. E ele vai perguntar, né, por exemplo, né, se Deus existe mesmo. Será que o Big Bang não explica? Ou será que o evolucionismo não explica? Né? E aí vai tratar dessas questões do evolucionismo, a existência de Deus. Falar, se Deus existe mesmo, será que Deus existe? Será que não é tudo relativo? A verdade não é relativa? Ou se Deus existe, por que é o Deus dos cristãos e não o do hinduísmo ou do Islã? Nossa, olha que legal. Então, esse livro tem conversas, tratam dessas questões. Fala assim, a Bíblia não dá para confiar porque ela foi alterada pelos homens. Né? E aí o livro trabalha essas questões também. E uma série de outras perguntas, né? Por exemplo, como é que pode Deus existir se existe mal na Terra? Né? Então, essas questões eu trato, são temas científicos, filosóficos, mas a gente fala isso num jeito de um romance, então são diálogos. Né? Então, eu escrevi ele para jovens, estudantes, pais de jovens, né? Pais de estudantes, para poder abençoar mesmo. Que legal. Outro livro que eu escrevi é 30 Dias de Libertação. Esse daí já é um livro para trabalhar com pessoas que vêm de um contexto de religiões espiritistas, né? Eu falo espiritistas porque não é só espírita. Envolve Umbanda, Candomblé, envolve religiões diversas, animistas, pessoas que se envolveram com misticismo. Perfeito. Elas precisam passar por um discipulado diferenciado. Então, esse é um livro que é baseado numa série de materiais que eu trabalhei já por muitos anos com pessoas vindo dessa realidade. Então, como lidar com a realidade de libertação espiritual com essas pessoas. Então, é um livro para trabalhar isso. São 30 dias de ministração, né? Tem um outro que é a Introdução à Demonologia. É muito bom, eu já usei várias vezes. Esse livro é de estudo, né, sobre demonologia, ação de Satanás. É um livro que está esgotado nesse momento, não tem para vender. Sério? Esgotou tudo e a gente está vendo aí para relançar, republicar ele. Né? A gente está esperando aí para fazer isso. E tem mais outros dois, que é como fazer evangelismo e como fazer eventos. Né? A gente escreveu ali junto com outros autores como fazer eventos.
O Lucas Dutra foi, inclusive, um dos autores também. Que bacana. Né, participando aí desse livro. E tem esse Como Fazer Evangelismo, que dá ali... É um livro bem pequeno, curto, mas que dá ideias práticas de como você evangelizar, como fazer um projeto evangelístico, métodos de evangelização. Ele é um livro bem objetivo e prático. Nossa, que legal, pastor. Poxa, muito obrigado. Você vai ter que voltar aqui para falar de outros temas que eu sei que você domina muito bem, né? Batalha espiritual, filosofia, apologética, né? Você vai ter que retornar aqui então, Opa, pastor, pra gente. Só marcar. Eu queria que você terminasse falando pro pessoal, né, de casa, dando uma mensagem tua para que a galera se engaje, né, nessa tarefa, nessa missão, finalizar com isso, né, passando essa mensagem pro pessoal que está escutando a gente. Amém. Você não nasceu para gastar a tua vida no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Deus não te criou para você fechar todas as fases do teu Xbox ou do teu PlayStation. Deus te criou com um propósito muito maior. E você precisa descobrir e entender qual é esse propósito. Ele está na palavra de Deus. Deus te criou com um propósito extraordinário. Aquela palavra de Jesus dizendo que o ladrão só veio para roubar, matar e destruir. E eu acho que ele tem roubado o tempo de muita gente, destruído os planos de muita gente. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Não se contente com menos do que isso. Vida em abundância. A palavra abundância ali no grego significa extraordinário. Deus te chamou para uma vida extraordinária. Então, se você está vivendo um cristianismo hoje medíocre, mediano, você não entendeu o que Jesus tem para a tua vida. Eu quero te desafiar a sair do sofá e fazer algo extraordinário para Deus. Em adoração. Deus é um Deus extraordinário, é um Deus grande. Então, não pense pequeno. Pense grande para Ele, não para você. Pense grande para Ele. O que Deus pode fazer através da sua vida. Coloque-se à disposição dele e veja o que Ele vai fazer. Amém. Glória a Deus, pastor. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Fui muito edificado. E a gente fica por aqui, pessoal, com mais um One College Cast, né? One College Talk. E esperamos você na próxima. Que Deus te abençoe.